E nós vamos ter uma aula especial nessa manhã de um trabalho que é inédito e que nós estamos tendo o privilégio de conhecer diretamente do autor, do Saulo, que junto com a sua esposa estão traduzindo a Bíblia para a língua dos surdos. Eles estão criando vocábulos para isso e eu não vou ficar falando porque não é interesse aqui. Mas eu chamo todos a tomarem assento para termos essa aula que é sobremodo importante e mais, o Conselho já está considerando esse assunto para projetos futuros. Então, se você tem interesse nisso, já fique atento. Eu queria orar pelo Saulo. Eu vou pedir para o Saulo se apresentar, as suas qualificações, os seus trabalhos, a sua família, por gentileza. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, obrigado pelo tempo que vamos ter de instrução agora. Aliás, como aprendemos no culto, Senhor, que precisamos ter doutrina sólida e precisamos conhecer também dos instrumentos que o Senhor mesmo nos dá para utilizarmos para o Teu reino. Abençoe Teu filho agora, o Saulo, e que esse tema cale fundo aos nossos corações, porque ele se faz tão importante na proclamação do Teu reino. Abençoe o Teu filho, Senhor, e abençoe a nós, que tenhamos ouvidos, coração, mente e alma atentos a essa aula. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Meu. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês. Eu sou o Saulo ou Saulo. Eu não sou esse Saulo não, viu, pastor? Esse aqui é o Paulo, que é Saulo na Bíblia. Então, gente, vamos à aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar sobre a tradução da Bíblia e onde é que está o lugar dos surdos nessa história. Essa é a nossa família. Aí temos Dani, de azul, Laura, de amarelo, eu de toalha de mesa, não, desculpa, de camiseta xadrez, e a Helena aí com esse cabelo lindo, maravilhoso, que todo mundo é fã dela. Tailândia, ela era estrela. O pessoal fazia selfie, batia foto, parava tudo, porque todo sonho de tailandês é ter o cabelo caracolado, aquele escorrido lá, mas quando via ela, já ficava apaixonado. Então, nós somos uma família que literalmente colocou os pés na estrada e as mãos no arado. A gente já casou em 2006 e a lua de mel já estava em campo e a gente já começando em missões juntos desde 2006. Eu sou da área de humanas, eu sou jornalista de formação e na minha pós-graduação eu trabalhei com tradução da língua de sinais, da língua portuguesa para a língua de sinais, desenvolvendo métodos de investigação de como se traduz texto para Libras, texto acadêmico. E no doutorado eu trabalhei com o desenvolvimento de uma metodologia de tradução de texto poético em língua de sinais para a língua portuguesa. Como é que surdos, como poetas, podem ser acessados e estarem acessíveis para as pessoas interessadas em ler poesia. Como é que seria por isso daí? E agora a gente está com o sonho de caminhar no pós-doutorado com um projeto mais tecnológico, um pouco mais desenvolvido para a área de aplicativos, linguística computacional, relacionado ao nosso trabalho do DOT de produção lexical, de produção de léxico, Mateus, léxico, de produção lexical para língua de sinais a partir do texto bíblico. Então, eu conto o coração dos irmãos por aí, desse lugar de fala que eu estou falando, tem muita responsabilidade agora para falar aqui. Primeira vez, eu costumo dizer, pastor, se esse aqui chega aqui, dá um nervoso que está aqui, a gente fica sem saber, então, que Deus dê graça e misericórdia. O nosso ministério, meus irmãos, começou no campo transcultural depois de 10 anos de preparo. A gente teve um tempo de preparação de 10 anos, de 2006 até ali meados de 2016, quando a gente estava na fase de envio. E nós saímos do Brasil em novembro de 2016. Chegamos na Tailândia por esse momento e já no primeiro mês já tivemos muitas emoções. Já chegamos no primeiro dia com a Helena acidentada e realmente tendo um traumatismo craniano leve e passando as primeiras 24 horas em Bangkok, foi dentro do hospital. Eu quase morri, né, como família, mas graças a Deus o Senhor cuidou e a gente passou 3 anos no campo, eu desenvolvendo um trabalho mais de
comunidade mesmo, assim, de plantação de igreja, e minha esposa relacionada com a gastronomia social, ensino de técnicas de cozinha para pessoas que estavam correndo o risco de serem escravas, de literalmente da venda hoje que tem um tráfico humano mesmo, e a gente deu essa instrumentalização, essa ferramenta para elas e terem alternativas para dizerem não realmente à prostituição. E no caso nosso de trabalho específico em Bangkok, foi com uma plantação de igreja, uma igreja cristã, com surdos na cidade de Thonburi. Até o sinal de igreja aqui no Brasil agora é assim, e o sinal de igreja lá é assim. Então ficou a igreja de Thonburi lá, que é a cidade dos tesouros do rei. Só que era o lugar onde a máfia enterrava os corpos que eles matavam, então também não era um lugar assim tão... a gente costuma dizer popularmente que seria assim, uma boca quente, né? Mas, pela graça de Deus, fomos salvos e preservados pelo Senhor, e em meio aos ratos que passavam nos mercados e tudo, a gente vendo todo esse impacto do dia a dia realmente da cidade, sem belezas e sem filtros, era a realidade mesmo. A gente tinha um contato com quase 150 surdos, de uma comunidade só, e a gente costumava dizer que eles viviam debaixo do mesmo viaduto, eles moravam todos embaixo da mesma região, e eles eram realmente pessoas que saíram de uma situação de risco social mesmo, na região turística de Bangkok, do centro de Bangkok, eram acolhidos e passavam exatamente por essas mesmas 4 etapas que o pastor Petrocelli acabou de falar aqui para nós. Então, assim, ter visto isso ao vivo foi algo para mim emocionante. Eles serem evangelizados, depois serem integrados, depois passarem por um ensino doutrinário profundo, porque não tem a disponibilidade da Bíblia em língua de sinais tailandesa ainda. Então, eles precisam memorizar o texto bíblico. E isso eles faziam todo domingo, com trechos pequenos, mas era como visível, como parecia que o texto entrava neles. Eles eram, tipo assim, pegavam mesmo isso como valor novo, e a ponto de, quando chegava na fase de reprodução do processo, eles tinham a ousadia, entre surdos falando para surdos, de dizerem coisas que um missionário ouvinte não tinha muita liberdade para dizer por questões culturais da região. Então, eles pegavam os amuletos, jogavam, diziam que isso não levava a nada. Outros colegas deles de moradia chegavam dizendo, olha, eu quero exatamente para visitar a igreja, eu quero ser como ele, porque aquele que morreu aqui, ele tinha uma vida muito diferente, eu quero ter o que ele tinha. Então, assim, chegava, eu vi tudo, eu vi funeral, eu vi batismo, consegui ver nesse 1 ano e meio que eu fui vendo diretamente com eles, foi emocionante. Nós voltamos por questões de saúde, por causa da nossa filha mais nova, que ela teve muitos problemas com a saúde dela relacionados à poluição no país, e a gente, quando chegou, já estourou a pandemia e foi fechado, muitos vistos estrangeiros tiveram negados ou não renovados, e foi necessário algumas pessoas esperarem realmente a pandemia passar para conseguirem retornar. Mas a gente ficou sem liberação médica para a nossa filha voltar para a região, por questões, literalmente, de saúde. E aí, aqui, a gente tem continuado desenvolvendo o trabalho mais na área de tradução. Eu queria avisar para vocês que é o nosso resumo um pouco do nosso trabalho na Tailândia. Aí eu gostaria de solicitar o pessoal da técnica para exibir esse vídeo, que é o nosso vídeo resumo do trabalho em Bangkok. Nesse processo de resgate de mulheres em vulnerabilidade e esse guarda-chuva sobre as suas famílias, ele tem trabalhado com profissionalização, né? Numa segunda fase, a primeira fase é resgate, e aí a gente tem frentes, né? Nós temos uma fábrica pequena de artesanato que trabalha desde bijuteria, cartões e outras peças. Nós vendemos e o recurso vai para as meninas e para a manutenção do Ministério. Temos um trabalho com homens de reforma, eles estão, por enquanto, trabalhando internamente. A ideia é oferecer serviço para a comunidade, como um agenciamento, né? E a gente está treinando eles. E o carro-chefe agora que nós estamos trabalhando é o nosso café escola. Ele ainda é bem
limitado, ele é básico, mas a ideia é formar pessoas através de serviços em gastronomia, ou que a gente chama de food services, né? Que aí envolve atendimento, limpeza, higiene pessoal, preparação de pratos, delivery e outras coisas. Por enquanto, a gente está com alguns produtos, pães, pequenas refeições, brownie, torta de maçã, manteiga de amendoim, mas a ideia é ampliar e ter um catering mesmo para atender inclusive eventos. E a Tailândia tem uma vocação para comida de rua muito forte, né? Trabalho de resgate que eles fazem. A gente tem desenvolvido um trabalho com surdos, que são pessoas sem conhecimento linguístico da língua de sinais, a grande maioria. A gente tem pessoas surdas também que são em situação de risco social, autismo, são desabrigados, são pobres. E a gente também tem casos de pessoas que têm um duplo analfabetismo na língua tailandesa e na língua de sinais tailandesa. Vocês estão vendo que a gente está aqui na igreja hoje com vocês. Aqui a gente está começando a perceber o que hoje? O surdo ele não tem a Bíblia em língua de sinais, então ele precisa do amparo de um suporte de mídia, ali que é a parte audiovisual, na TV, e ele tem também ali que ele está colocando hoje, ele está ensinando sobre a palavra de Deus ali, pregando, ele está utilizando textos em língua tailandesa, não é em sinais. E como é que vai continuar o processo? Precisa da Bíblia em sinais. Só que, por enquanto, essa realidade ainda não existe. Aqui é um ministério já estabelecido, mas ele, olha lá, está usando cartazes com versículos, com palavras-chave. E a gente está se virando assim. É errado o que a gente está fazendo? Não. É o ideal? Não. É o que a gente tem. Então, nós trabalhamos com meninas e acabamos, por tabela, atingindo um pouco das suas crianças. Não é o que a gente gostaria de fazer ainda, porque não tem o breto para fazer o que a gente gostaria. E é também um pouco dos homens que acabam vivendo com ela ou tendo algum vínculo. Pode ser um irmão, por exemplo. Então, hoje a gente trabalha no resgate, na profissionalização, no evangelismo discipulado dessas mulheres para que elas tenham uma vida transformada. Mas a gente vê aqui, na realidade mais carente, projetos que são extremamente mais humanos, de igrejas com surdos para o surdo, feita pelo próprio surdo. Esse foi o resumo do nosso projeto. A gente foi muito tocado por esse vídeo porque ele marcou pessoas muito importantes na minha trajetória com a igreja com SUS. Aquela moça que estava me abraçando, ela foi tida muitas vezes. E aí, pessoal, estou aqui no centro de peregrinação do Big Buda. Aqui tem aula de budismo, as pessoas vêm falar com os monges. Ali vocês estão... E quando ela teve esse episódio de abuso, depois ela foi procurar a polícia e ela, na verdade, foi o que aconteceu foi o seguinte: a criança dela tinha desaparecido e ela foi pedir ajuda para a polícia, ao invés da polícia ajudar, foi abusá-la. Então ela tinha pânico de uniforme. Ela, quando via alguém com o mesmo uniforme de polícia, ela ficava completamente desestruturada. E ela literalmente enlouqueceu durante muitos anos por causa desse episódio da perda do filho e do abuso com quem deveria supostamente ajudá-la. E aí, quando ela me conheceu na igreja, a primeira coisa que eu fiz com ela foi dar um abraço. E assim, ela ficou, me adotou como filho. Ela dizia que eu era o filho dela. E aí ela passou por um momento muito forte na igreja, que a igreja nunca tinha tido assim um acolhimento pleno, né? E vi eu de fora fazendo aquele acolhimento profundo. E aí, na verdade, ela foi depois, ganhou o nome, comemorar a primeira vez o aniversário dela na igreja, e ainda fizeram toda uma cerimônia de reconciliação com ela. Então foi algo muito tocante. E do meu lado estava um surdo que faleceu, mas isso daí agora que eu lembrei que foi um dos últimos vídeos dele vivo. E a partir depois do falecimento dele, muitas pessoas vieram para Cristo, porque queriam ir para onde ele estava, estavam com medo de não ter para onde ir. Então foi algo muito forte. Ver essas nuances práticas do Evangelho foi muito emocionante para mim. E aí, agora para a gente continuar,
Não estou conseguindo passar, mas vamos ver como é que a gente consegue passar agora. Isso, pronto, obrigado. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando desde 2019 e a gente resolveu tirar um projeto que a gente tinha guardado no coração, que é um projeto mais voltado para dar apoio aos missionários que querem ir ao campo, na área de logística de missões mesmo. E também, desde 2017, eu vinha da Tailândia e voltava para trabalhar dando suporte à tradução da Bíblia, que começou a ser desenvolvida aqui desde 2017 pelos próprios surdos do Brasil. E aí a gente tem um desafio que é duplo, né? Esse é um desafio tanto no nosso país, quanto também pelas nações. Segundo o Ministério do DOR, o DOR, eles é uma agência que são os surdos alcançando os próprios surdos pelo mundo afora. Eles já trabalham desde 1983 com evangelização, com plantação de igrejas com surdos, e eles trazem esse dado dizendo que, hoje em dia, o povo surdo é um dos segmentos sociais mais não alcançados do mundo. Porque, além de ter a dificuldade da barreira linguística, você tem a dificuldade transcultural. Você vai para um outro país, eu trabalhei na Tailândia com a dupla dificuldade. Eles eram duplamente não alcançados. Eles não eram alfabetizados na língua deles, eu não conhecia a língua deles, e não adiantava eu saber Libras porque é outra língua, então eu cheguei como criança no país. Cheguei com 10 anos de capacitação, que se tornou 10 dias de nada, porque a gente teve que ter toda a capacitação do zero. E dentro dessa população de mais de 70 milhões de pessoas no mundo que temos hoje, em média, de população de surdos, nós temos 80% deles sem acesso à educação. Agora, educação na língua deles. Agora, imagina você pegar a sua Bíblia, que é um calhamaço desse tamanho, e você abrir e não entender nada. E não conseguir ter acesso ao que está ali. Essa é a pergunta para a resposta, por que surdo não pode ler? É a que a gente mais escuta. Ah, mas eles não são capazes de ler? Eles não têm olhos? Porque eles não são cegos, eles não são capazes de ler? Nem todos. Nem todos os 3 milhões de surdos brasileiros que utilizam a língua de sinais têm a capacitação de leitura completa na língua portuguesa. Ou seja, competência bilíngue de leitura. Eles não têm, não é pleno isso. Só para vocês terem uma ideia, na Tailândia nós temos mais de 300 mil surdos. Desses 300 mil, não tem nem 1.000 crentes. Eu participei de um evento em 2018 com grandes ministérios da Tailândia, não tinham 100 pessoas. Então, a nossa igreja, de uma certa forma, era considerada uma mega igreja, porque a gente tinha 60 lá, entendeu? Então, assim, e quando tinha celebrações de Natal, achava 100 pessoas lá dentro, com muita distribuição de cesta básica e tudo. Então, assim, é um contexto muito complexo. Eu acabei de ver um dado diferente também, lá do Butão, mais de 21 mil pessoas com deficiência num país desse tamanho. Entendeu? Então, a Ásia é um desafio enorme para nós ocidentais, por causa da cultura, por causa da língua e por causa da complexidade da estrutura social que eles têm. Mas esse aqui é o retrato do Brasil. O Brasil, hoje, você tem, infelizmente, um censo desatualizado, de 20 anos atrás, mais ou menos, 22 anos. Então, o último censo que nos trouxe dados foi ali em 9,6 milhões de habitantes com deficiência auditiva. Esse número vai ser recalculado agora no censo que está sendo feito esse ano. Então, todo o desejo mais de quem trabalha na comunidade com surdos é que seja incluído perguntas. Como você se declara? Surdo que usa Libras, surdo que não usa Libras, surdo que é usuário de prótese auditiva, é implantado, não é implantado, para que mais perguntas sejam feitas para mapear melhor a questão do surdo. Mas a gente tem aí mais de 2 milhões que não escutam nada. E 7,5 milhões que apresentam alguma dificuldade de ouvir. Aí tem os idosos, tem as pessoas com perda auditiva, estão incluídas nesse grupo. Mas a deficiência no Brasil, a gente tem mais de 15% de pessoas com deficiência visual, e a deficiência auditiva está chegando quase a 5% da população, hoje em dia. Então, desses 360 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de surdez no mundo, 32 milhões são crianças. Por isso é tão importante a educação bilíngue começar desde a primeira infância. Não tem prejuízo nenhum para o cérebro infantil.
E 31 milhões vivem em países em desenvolvimento. Lá onde eu estava, era um desses casos. Então, a gente tem, no Brasil, um desafio muito forte relacionado a missões transculturais. Por quê? Porque aqui no nosso país, gente, dados daí antes da pandemia, até antes da pandemia, a nossa Associação de Missões Transculturais do Brasil incluiu na pesquisa sobre missões realidade dos surdos para ser um segmento para a gente não se esquecer dele, como trabalho ministerial. E a gente percebeu que não tem nenhuma agência missionária ainda capaz, dentro de registros com a MTB, até aquela época, não tem nenhuma agência missionária oferecendo programa de formação para as pessoas que são surdas ou que querem trabalhar com surdos. Eu quero ser missionário, sou surdo. Boa sorte. Mas você não vai ter onde ir ainda. Hoje em dia, outros movimentos estão começando a oferecer algumas formações já 100% bilíngues, mas era muito raro até antes da pandemia, a ponto de termos esse dado de 0%. Menos de 1% é ainda a quantidade de surdos cristãos do nosso país. É menos de 1% da população total de surdos e não chega nem a 0,5% da população total do país. Então, é muito pouco ainda. E ainda somos não alcançados porque não temos a Bíblia inteira disponível na Libras. E aí, essa é a porcentagem de 1,7% são as pessoas que têm envolvimento integral na obra missionária transcultural com surdos no Brasil. Isso daí são os missionários que a MTB conseguiu documentar. Eu estou ali também, graças a Deus. Eu já estava fazendo parte dessa estatística porque eu comecei a trabalhar com surdos desde 2002. Foi meu primeiro sermão que eu interpretado, foi em Dia dos Pais de 2002, então hoje está fazendo 20 anos que eu interpretei um sermão para a língua de sinais. Aí nós temos o quê? Eu estou envolvido com um projeto que é de tradução da Bíblia pelo próprio surdo. Nós somos um projeto comunitário e também interdenominacional. Somos um projeto internacional porque temos tantas parcerias internacionais como desenvolvemos esse projeto. Na verdade, esse projeto é desenvolvido, a metodologia de trabalho dele, em outros países. E ele também é interinstitucional, porque no caso do projeto aqui do Brasil, ele é feito também em parceria com igrejas com outras instituições missionárias e também com irmãos que queiram ser parceiros do nosso trabalho, intercedendo, investindo, acompanhando, visitando também. E também nós temos algo que é marcante conosco, é a unidade com a comunidade surda. Todos somos focados em acompanhar o que a comunidade surda tem feito, como a comunidade surda recebe o que a gente faz, e nosso foco é disponibilizar o texto gratuitamente para que a comunidade surda tenha acesso pleno à Escritura. Além disso, somos um projeto de extensão universitária, de desenvolvimento tecnológico e inovação da Universidade Evangélica de Goiás. Por isso que está aí essa referência à União Evangélica. A União Evangélica tem um departamento de missões, tem uma área de missões, e nessa área ela tem adotado o projeto DOT Brasil como sendo o seu projeto missionário institucional. Então, a gente faz esse trabalho sobre esse amparo institucional, essa cobertura institucional da União Evangélica. Dentro do projeto, o meu papel, as minhas atribuições e as minhas responsabilidades estão relacionados à consultoria de tradução e pesquisa, à capacitação técnica dos tradutores, à consultoria científica e linguística na língua de sinais, e também eu sou responsável pela documentação acadêmica, toda a parte de publicação dos trabalhos em revistas internacionais, revistas nacionais, eventos internacionais apresentando nossa metodologia cientificamente. Eu sou a pessoa responsável por desenvolver esse tipo de trabalho. Agora, falando de língua de sinais, o que é que a gente tem? De acordo com a Sociedade Bíblica de Surdos, que é a DBS, eles existem, isso é o seguinte: existe no mundo as Sociedades Bíblicas Unidas, que são as agências que traduzem para todas as outras línguas do mundo. E, dentro dessa perspectiva, um grupo nos Estados Unidos resolveu montar uma sociedade bíblica de surdos, ou surda, que é para acompanhar os projetos no mundo que estão sendo desenvolvidos para as línguas de sinais.
E dentro disso, eles fizeram um cálculo e chegaram a uma conta de 350 línguas de sinais no mundo registradas hoje. Então, a Libras não é universal, só para você saber, tá? Essa é uma referência que também muitas pessoas às vezes perguntam e chegam para a gente perguntando assim, mas por que todos os surdos no mundo não falam uma só língua? A gente poderia devolver a mesma pergunta, por que todos os ouvintes no mundo não falam uma só língua? Por quê? Porque cada pessoa, cada comunidade tem sua manifestação de cultura. Cada comunidade tem sua manifestação de identidade. E a identidade é manifestada pela língua também. Então, toda comunidade linguística do mundo pode ter uma língua de sinais. Entendeu? Esse número pode ser muito maior. Entende? E hoje, pela graça de Deus, a ONU já está divulgando, pela a Sociedade Mundial de Surdos, a Associação Mundial de Surdos, que já temos mais de 200 línguas de sinais reconhecidas como língua de sinais. Graças a Deus. Cada uma delas tem sua própria estrutura de gramática e suas regras específicas. Então, por exemplo, morte na Libras é assim, mas na Tailândia é assim. E é tudo morte. Só que delícia para nós, ao gostoso, é aqui, hoje a gente faz assim, com esse dedo do meio, delícia. Na Tailândia é arói. Eu fui associando com o tailandês, mas pela língua de sinais da Tailândia eu fui conseguindo aprender melhor o Thai. Porque eu fazia na minha língua de sinais as relações, na língua de sinais do Brasil, e ia tentando aprender com eles. Então, o trabalhar virava trabalhar, e eram todas as relações que a gente tinha por lá. Só que eu achei muito legal com os livros bíblicos abreviados, e a gente na Libras tem algo aqui no que a gente fez no nosso projeto muito interessante. A gente botou, os surdos começaram a botar sinais para os nomes dos livros. Isso foi muito legal, acompanhando já a mesma realidade do Novo Testamento. Mas qual é o desafio? Quantas línguas de sinais ainda estão sem a Bíblia em Libras? Mais de 95%. Então, dentro das 350, teremos 35, 10%, né? Seria 35, e menos de 17. Línguas de sinais com Bíblia já em processo. Tem 32 projetos já começando, mas projetos de tradução que têm mesmo acontecido, gente, não é 5% dessas línguas. Então, a gente está aí, chegando a 10% com muito otimismo, vamos ser os otimistas, a gente está quase ali chegando a 35 projetos. Mas com as novas tecnologias isso está mudando, pela graça de Deus está ficando mais acelerado, a gente está conseguindo ver, mas traduz esse acelerado, é assim, não é mais um projeto analógico, é isso que eu quero dizer. Hoje a gente tem como digitar o texto, a gente tem como gravar o texto. Há 20 anos atrás a gente não tinha esse mesmo tipo de agilidade, de acessibilidade para o desenvolvimento do Ministério de Tradução. Então, a gente acredita que até o ano 2025, a gente vai ter muitos projetos iniciando. Né? E uma coisa que eu ouvi de uma pessoa aqui na igreja nesse fim de semana falou assim, esse é o desafio da volta do Senhor Jesus nesses dias de hoje. Por causa, eles são o desafio até os confins da terra de chegar. Essas são as das línguas mais difíceis. O pastor Ronaldo Lidório disse que agora o que ficou são as línguas mais difíceis. Né? Então, assim, historicamente falando, é um ministério que já, em algumas nações começou há muitos anos. Pois, se você conversar com pessoas da equipe da Sociedade Bíblica do nosso país, e da SBB, eles vão dizer para vocês que desde a década de 80 já havia os esforços ministeriais iniciados. Mas o ano de 2007 foi muito marcante dentro dessa comunidade. Por quê? Em um evento na Inglaterra, é dito isso em blogs de gente que esteve participando por lá, que eu não sei se continua online, porque foi quando eu vi, foi na época, então ninguém sabe se ainda está online até hoje, mas participou do evento um pastor surdo que chegou e falou para mim, para todo mundo, se levantou na comunidade de tradutores reunidos e falou assim, e eu? Eu vou continuar lendo isso aqui? Quando é que vocês vão fazer alguma coisa na minha língua? E não tem como não lembrar da frase que Cameron Tolson ouviu, né? Do indígena com que ele estava falando. Se Deus é tão inteligente, por que ele não fala na minha língua? E isso o pessoal ficou, não sabia onde enfiava a cara, não sabia o que fazia, que é aquele climão no evento, e começaram a ver essas adaptações mais diretas, vindo da forma de trabalhar com as línguas orais para as línguas de sinais. Mas, às vezes, não tinha a mesma preocupação com a parte específica da língua de sinais. Que parte específica é essa? É uma língua visual.
eu não posso trabalhar da mesma maneira como eu trabalho com a língua oral, com a fonética articulatória, que eu sei o que é bilabial, o que é surdo, o que é consoante fricativa. Isso não tem na língua de sinais. Tem as correspondências sematosêmicas. Mão. Semato de mão. E as pessoas não davam muita atenção a isso. Ah, mas elas não davam atenção porque eram ruins? Não, porque não sabia. Porque estava começando. Estava se ganhando um destaque global nessa época. E, ao mesmo tempo, pela graça de Deus, em 2007, também teve destaque global para quê? A área de estudos da tradução e interpretação de língua de sinais. Então, a gente começou a ver um destaque incrível da língua de sinais no mundo. E o nosso país acompanhando também da mesma forma, que as pesquisas em língua de sinais voltadas para a tradução da língua também começaram mais forte nessa mesma época. Olha o que aconteceu 10 anos depois. Começou, aqui no Brasil, o desenvolvimento do projeto pelos próprios surdos, que é outro paradigma que foi mudado. Geralmente, quando você conversa com um tradutor de Bíblia, de muitos anos de experiência, ele estava na figura do tradutor para o povo, e não com o povo. Era um auxiliar linguístico que dava suporte ao tradutor. Hoje em dia, a gente, como tradutor, a gente é ensinado no curso de tradução de Bíblia, dizendo, não se empolguem que vocês vão traduzir a Bíblia quando assim que vocês chegarem ao povo. Vocês vão ter um auxiliar e vocês vão, às vezes, instrumentalizar esse auxiliar, educar esse auxiliar linguístico que vai te ajudar a aprender a língua do povo para ele ser o tradutor. E, às vezes, você já vai integrar uma equipe de tradução. As coisas estão mudando bastante. E aí, o que acontece? Olha a realidade do nosso público leitor. A gente preparou uma campanha com base no IBGE, de divulgação, mostrando as porcentagens de surdos relacionadas a cada estado do país. Aí fizemos esse acróstico aí da letra, com os nomes, e a gente tem, por exemplo, no Amapá, temos 5.659 surdos registrados segundo o IBGE. Isso dá 0,85% da população. Potencial de 0,85% de pessoas serem atingidas diretamente pelo nosso texto. Na mesmo raciocínio, meu estado, Ceará, 115.677 surdos, 1,37% da população. E, no caso de Goiás, 67.335 surdos, 1,12% do estado. No caso daqui do Mato Grosso do Sul, 24.420 surdos, 1% da população. Não, mas é tão pouco. Não, gente, é gente. É quase 3 milhões de pessoas. E tem quantos surdos aqui no Distrito Federal, segundo o IBGE? Que é IBGE, tá? Isso aqui não foi a gente que criou esses dados, não. 22.356 surdos aqui no Distrito Federal. São 22.356 pessoas que podem ser alcançadas com a tradução gratuita da Escritura. Isso dá 0,87% da população local aqui. Então, diante de um projeto tão grande, a gente precisou de posicionamentos. Um posicionamento muito forte do nosso projeto é que quem traduz o texto é o surdo. Nossa, mas que eles dão conta? Aprendendo. Eles passam por 11 passos de metodologia de trabalho, que eu convido vocês hoje à tarde para visitar o stand, para vocês conhecerem mais sobre eles. Nós, no projeto, os ouvintes, somos parceiros dos surdos para o desenvolvimento do trabalho. Então, o trabalho não acontece só o surdo, que às vezes é o que tem acontecido hoje, uma resposta que é muito mais ideológica e cultural à tendência antiga de dizer, eu não preciso de você, eu faço sozinho. E tem acontecido muitos erros, porque nem todo obreiro com surdos ou obreiro surdo tem maturidade teológica profunda bastante para dar conta de traduzir o texto bíblico. Eu recebi ligações de onde o campus onde eu trabalho em contato com a Ásia, de a gente agora precisa parar e precisa voltar tudo de novo, porque cada um estava traduzindo como quer. Entendeu? Então, é importante a parceria surdo-ouvinte, sem imposição de ninguém, mas os dois zerados perante o Senhor, aprendendo com a Escritura como traduzir a Escritura. E com as ferramentas necessárias. Então, no DOT Brasil, a gente tem produzido por causa dessa parceria, por causa desse posicionamento forte de sermos quem traduz é o surdo. E eles perceberam que no contato com o texto bíblico existem palavras que não têm nenhum sinal correspondente na língua deles no Brasil.
E a demanda de criação de novos sinais é altíssima. Porque como é que eu vou traduzir Ptolemaida? Eu, como intérprete, fazia Ptolemaida, grande coisa. O surdo faz P, um T, um O, um L, não falou nada para o surdo. Falou só que é um P, um T, um O, um L. Mas quando virou isso aqui, fez todo sentido para eles. Porque eles viram a imagem do muro da cidade, viram que a pedra encaixava praticamente uma em cima da outra, pesquisaram isso visualmente e nasceu o sinal de Ptolemaida. E aí, assim, essa é uma coisa do nosso projeto. Então, nosso projeto está vendo o enriquecimento da língua e favorecimento da leitura. É um nosso porque assim, é como um filho para mim. Eu estou desde o primeiro dia que foi pensado no Brasil, desde julho de 2017, e a gente trabalhou com amadurecimento metodológico do trabalho com base em teorias de tradução, teorias linguísticas e teorias de educação bilíngue de surdos. Então, foi algo que o Brasil conseguiu mudar algumas coisas, a gente conseguiu fazer a proposição de aumento de passos da metodologia de 6 passos, 5, 6 passos para 11 passos, então a gente conseguiu ver que isso era importante aqui no nosso país, mudamos a captura de imagens para saírem de tablets para câmeras e fazer esse tipo de formato com esse tipo de iluminação que vocês estão vendo aqui. E isso foi reproduzido em outras nações, graças a Deus. Então, a gente tem metodologias de tradução na Bíblia que são bem diferentes uma da outra. Se você for pesquisar sobre o assunto tradução de Bíblia, você vai ver que tem agências que trabalham com tradução de histórias. Porque você tem os grupos que trabalham com levantamento de recursos para a tradução de Bíblia, que fazem parte do movimento de tradução de Bíblia. Você tem os grupos que traduzem a Bíblia em si, que são pesquisadores, são formados também na área de tradução já direcionada para o povo, direcionada para o não alcançado, também direcionado para a tradução em si. E essas metodologias envolvem algumas técnicas de tradução de histórias cronológicas, das histórias maiores para as histórias menores. Então, você tem os patriarcas, outro sinal que nasceu no projeto da gente, a gente tem heróis da fé, até chegarmos nas histórias completas da Bíblia. Há também a metodologia conhecida como BBB, que é livro por livro. E, no caso também, atualmente, de 2017 para cá, principalmente 2015 para cá, porque algumas nações começaram a se preparar em 2015 para ter a ideia do piloto. Em janeiro de 2017 foi lançado o primeiro piloto com 6 línguas de sinais da América Latina no Paraguai, e em julho começou a gente, em 2017, que é a tradução pelo próprio surdo. A ideia do Deaf Owned é a ideia é próprio do surdo, mas não significa que é só uma propriedade de posse, mas é propriedade de identificação. É algo apropriado ao surdo, que o próprio surdo desenvolveu. Que eram outras perguntas que as pessoas fazem para mim. Mas como assim próprio do surdo? Não, é porque é o próprio surdo que desenvolve. É algo que vem próprio dele, vem dele. Não é algo que só pertence a ele. É a ideia de identificado com ele. Entende? Então, para que quando ele tem a leitura do texto bíblico, você não gosta de ler um texto bíblico que se identifica com você? Alguns preferem a linguagem de hoje, outros preferem a Nova Almeida atualizada, outros preferem a tradução da Nova Vida, a New Living Translation, que é a NVT, Nova Versão Transformadora. Então, o surdo não tinha isso. É tudo em português. Ele lia e não fala comigo, o que é isso? Se não houver o processo de alfabetização, ele não tem como ter esse mesmo amor que a gente tem com uma tradução de texto. Isso aí acabou que foi um motivo muito forte para nós, porque ele precisava ver que a Bíblia é dele, que a Bíblia é viva, que a Bíblia é para ele, e isso fez todo sentido. Mas tem algumas dificuldades assim que a gente tem que levar em consideração, em relação à parte linguística. Por quê? Assim como a gente tem no esporte várias modalidades, judô, você tem natação, vôlei, nas línguas você tem modos de uso. São modalidades, modos de uso. Então, você tem línguas orais com suas características próprias. A língua de sinais também. Então, você considera coisas relacionadas à língua oral, fonética, fonologia, morfologia, de orientação acústica, a partir da articulação da boca, som e ouvido. Sistema daqui de uso acústico, som.
Mas, no caso das línguas de sinais, é considerado mão, mouthing, que é o boca, expressão com boca, com rugas, levanta e tudo. Tem pesquisa sobre o levantar da sobrancelha direita na língua de sinais da Coreia, por exemplo, entendeu? É esse tipo de coisa. Isso geram efeitos de modalidade. Um dos mais fortes que eu tenho visto dentro do projeto, como linguista, é o impacto do som. Isso a gente ainda não resolveu, não. Mas eles resolveram, como surdos, serem funcionalistas direcionados, aplicados, ou seja, serem mais funcionais, empenhados, intencionais, para que o texto funcione bem na leitura visual. Então, eles pegaram a tradução do som de uma forma visual. Então, você vê os ventos, você vê o vento de João 3 com Nicodemos. Você não ouve o vento. É como um vento que você vê. A tradutora traduziu dessa forma. E aí você vê esse impacto do som. Então, Jesus, ele fala, a ponto de ter alguns ministérios, inclusive fora do país, em que todos os personagens daquele vídeo que estava sendo produzido eram surdos. Então, assim, ninguém está comunicando que Jesus era surdo, mas a gente está querendo gerar uma identificação do texto com coisa. Só que quem trabalha com tradução de Bíblia, com as reflexões de teologia em cima disso e de missiologia, a gente precisa ainda caminhar um bom pedaço nessa seara aí, porque temos muitas coisas ainda para pensar nesse assunto. E a gente tem a perspectiva da dimensão. Você não tem comprimento, altura e profundidade. Só que a Libras tem a quarta dimensão, você mesmo. A língua de sinais tem a quarta dimensão. Então, a língua de sinais é 4D. Não é 4K, é 4D. Por quê? Porque o próprio corpo participa da comunicação. Não tem como você separar. A língua é movimento, a língua tem espaço, é mão, é corpo, é expressão facial, é língua para fora, língua para dentro, óculos voando, é isso mesmo. Isso é língua de sinais. A dimensão do corpo não pode ser desconsiderada. E tanto é que tem pesquisas que dizem assim, o livro, o autor sou eu. Não, o autor não é você, mas há esse perigo que você tem que deixar muito bem marcado. Como é que você marca isso? Saindo do seu próprio corpo. E pela graça de Deus, uma das pesquisadoras do nosso trabalho, ela especializou nos usos dos espaços de sinalização. Então, quando eu falo falando, no caso, um exemplo disso, quando o pastor Petrecelli estava falando, e o discipulado é de quem? É da igreja ou de Jesus? Eu preciso separar de mim, não posso trazer para mim. Porque se eu encarno isso, como é que eu consigo separar quem é Jesus e quem não é? Mas quando é que ele encarna? E Jesus disse aos seus discípulos, virou, encarnou e falou. Ele entendeu que antes tinha Jesus falando que ia falar. Não é o tradutor. Entende? Então, essas minúcias, essas características, esses detalhes são muito importantes na perspectiva linguística. Aí, temos a perspectiva terminológica. Terminológica por quê? Porque tem sinal que não existe. Então, a gente precisou considerar a Bíblia como algo complexo, vendo a Bíblia como um dicionário, imagina. Palavras que não tem. Então, a gente percebeu que essa pergunta fazia parte da nossa realidade. Como fazer quando uma palavra da Bíblia não tem um sinal correspondente? Ah, não. Traduz assim. Aí o senhor falou, não vou traduzir assim, não. Não vou traduzir Cefas. Cefas? Não, Cefas. Não vou traduzir Simão. Como? Começou a estudar, começou a ver o quê? A origem. O abençoado de Jesus Cristo, quando foi traduzir do original para o português, ele não teve que estudar a origem das palavras? Tudinho. Ou no latim, porque quem partiu já de Jerônimo, ou do hebraico, ou do aramaico, ou do próprio grego. Ele não teve que quebrar a cabeça para entender o significado? Então, aí eles estão fazendo a mesma coisa. Então, eu preciso de vocês. Eu preciso dos consultores teológicos. Então, quem tiver interesse de servir com consultoria aplicada de teologia e de
línguas originais. Eu sei que é apaixonado aí, uma pessoa apaixonada por línguas, fala comigo, porque tem lugar para você. Estamos em 5 cantos no Brasil. Precisamos de ajuda. E por isso a gente recorreu à ciência da criação de nomes, a ciência que estuda os nomes dentro da linguística, que é a onomástica. E dessa ciência a gente já está nos desdobramentos dela, que é a criação de nome de pessoa e nome de lugar, os sinais de antroponímicos e os toponímicos. Por quê? Está cheio de nome de lugar na Bíblia, minha gente. Está lotado. Eu nunca vi tanto. Só no livro de Atos, a produção saiu de 100 para quase 200 sinais já. Só no livro de Atos. Graças a Deus está traduzido. Aleluia, obrigado, que foi um sacrifício. E aí a gente montou um glossário. Por quê? Porque os irmãos da igreja, quando viram a tradução de João, perguntaram, como é que a gente vai ler isso aqui? Não. Assim como você tem a ficha de leitura de algo que você não tem os termos, quando você está ensinando aprendendo uma nova língua, ensinando alguma coisa, você tem uma ficha de amparo, uma nota de rodapé, alguma coisa assim, a gente tem um canal específico das palavras novas, com a explicação completa de por que a gente criou cada sinal daquele, chamado Glossário Brasil. E aí, esse é o nosso ciclo produtivo. Não para. Toda semana é 2, 3 sinal novo. Pela graça de Jesus. Primeira coisa, o pessoal se comunica. A equipe de tradutores comunica a equipe do glossário que tem uma demanda. Cada livro bíblico traduzido já vem com uma lista completa. Esse aqui não tem sinal na Libras. Bora, galera, produzir. Segunda coisa que eles fazem é a pesquisa. Terminológica, teológica, significado disso tudo, histórica, arqueológica, Wikipédia. Como ainda nem todo mundo fala inglês, então a gente não tem acesso direto, às vezes, às fontes nas línguas estrangeiras. Mas aí, quando chega para mim, eu pego, já traduzo direto para inglês para Libras também, dou conta, porque também é daí que eu estou com eles direto, estou envolvido diretamente com eles também, essa parte de pesquisa. Depois, eles vão preparar a pesquisa, para se reunir com todo mundo e fazer todo o procedimento da pesquisa completo com eles. Na sequência, essa reunião acontece online, com pessoas do todo o país. Às vezes tem gente do Pará, às vezes tem gente de Belo Horizonte, às vezes tem gente de Uberlândia, de São Paulo, e eles vão discutir aquela pesquisa, para pensar visualmente em como vai sair o novo sinal, na exposição. Na sequência, eles fazem a criação do sinal. Aí vem a tempestade de ideias. Um surdo fala assim, um surdo fala assado, outro surdo fala daquele jeito, outro fala daquele jeito, outro. Aí vota-se depois, na discussão, a gente faz a apresentação específica de qual que vai ser, depois de apresentado, qual que ficou melhor, esse se encaixa mais, esse se encaixa menos. E na votação entra em consenso. No consenso, a documentação disso gravado, o nosso coordenador do glossário grava o significado novo, junto com alguém da equipe também, às vezes alguém da equipe grava, e é publicado online. Então, não para. É o tempo todo. Toda semana está aí. Então, a gente já produz o livro com os sinais novos já. Aí o pastor Sandro Bizzi falou assim, nossa, tanto vocabulário novo, eu digo, é toda semana. É desesperador. Porque, assim, quem está aprendendo, quem é intérprete e ouvinte, às vezes a gente não consegue acompanhar eles, entendeu? Que é o projeto deles. É a gente que tem que se esforçar para acompanhá-los. Porque eles já estão se esforçando, dizendo, é a gente que recebe, tipo assim, chama para mim que eu bato no peito e faço o gol, entendeu? Eles estão encarando dessa forma. Com base em quê? Muita formação, muito estudo e muita pesquisa. Não está sendo uma coisa que eles estão criando que acharam bonito. Não, eles estão criando com muita profundidade. Então, a gente já tem 118 sinais de nomes de pessoas, os antroponímicos, isso até julho de 2022, tá? Já tem mais. E agora, em agosto, já veio mais. Veio os de Colossenses. Acabou de chegar os de Colossenses. E aí, eu não tinha entrado ainda nessa conta. Aí a gente tem 80 que são de nomes de lugares. Desses 80, a grande maioria está no livro de Atos. E nós temos 15 sinais teológicos. Foi daí que nasceu o sinal de santo. Ninguém estava aguentando mais esse santo. Ninguém estava aguentando mais esse santo. Tipo assim, que é isso? É um negócio que recebe um trem, a pombinha que desceu? Não. Ficou assim, Deus é santo. Imagina, Deus é santo, Deus... Então, foi uma discussão terrível. E eles quebraram a cabeça e, a partir do conceito de pureza, foi criado o sinal de santo.
Então, isso foi uma vitória muito grande quando nasceu esse sinal novo na Libras, graças a Deus. Na sequência, a gente tem esses exemplos para vocês, tá? A gente trouxe para vocês, se você estiver aí curioso, querer ver no seu QR Code, um instantinho, já dá uma clicada se quiser, já tem aí o sinal de Aristóbulo. Vou dizer não, se quiser ver, você olha. Aí está aí, eu vou mostrar para vocês já já, mas quem quiser ver, o pastor já quiser ver, está aí o sinal de Aristóbulo sendo criado, isso é todo em língua de sinais, isso daí a gente ainda está no processo de orem por isso, para a gente deixar bilíngue também, mas vocês vão ter acesso ao vídeo que apresenta toda a explicação do sinal de Aristóbulo. Está tudo em língua de sinais, esse aí. E daí o outro, o QR Code, leva para a nossa pesquisa, que a gente fez para chegar até o sinal de Aristóbulo. Tá? Então, assim, é bem os slides disponíveis, assim, do que a gente fez, como foi na reunião, o que eles apresentaram, está no outro lado também. Se você tiver curiosidade de ver, fique à vontade. Tá? Então, eu vou deixar esses QR Codes aí com o pessoal de missões também, vocês separarem no grupo da igreja, vocês poderem ver também à disposição. Mas aí tem mais coisa. A gente tem o sinal de 3 vendas, que é uma outra cidade que aparece no livro de Atos, em Atos 28, capítulo 28, versículo 15. A gente tem também aí o sinal de um lado, isso daí já leva para o nosso canal específico de glossário. Esse daí está mais rapidinho, você pode olhar agora enquanto eu falo com você. E o outro é o mesmo procedimento de pesquisa. Essa pesquisa a gente foi mais geográfica, uma pesquisa mais histórica, geográfica, bem visual, com imagens. Às vezes eles tentam fazer imagem até de Google Earth, usar até questões bem atuais mesmo para a criação desses sinais. Então, fica aí também a curiosidade para você dar uma olhada depois. Agora, eu quero trazer spoilers do nosso próprio lançamento, nosso próximo lançamento. Esse é o nosso próximo lançamento, que vocês já podem orar por isso em nome de Jesus. Agora, dia 18, a gente vai lançar, que é a carta de Colossenses. Olha que engraçado, Colossenses tinha o sinal do livro. Colossenses, né? Assim, nem lembro mais. Tanta coisa na cabeça, mas tinha o sinal do livro, Colossenses, que é Efésios é assim, Colossenses ou é assim, ou é assim, ou é assim, um dos 3, que é a ideia de carta. E aí, o que acontece? É Colossenses sim, né? Ai, obrigado. Aí, o que aconteceu? Tinha o sinal do livro, mas não tinha o sinal da cidade. Como é que pode? A carta de Paulo aos Colossenses, da cidade de Colossos. Cadê o sinal? Ah, não tem. E aí, vai ficar sem? Não, os meninos sentaram, identificaram e criaram. E também não tinha o sinal do coautor da carta? Não existia. Tinha Paulo, o apóstolo Paulo e o companheiro Epáfras. Como assim, gente? Não tem o sinal do homem? O pessoal foi pesquisar e criou. Vamos mudar aí de tela rapidinho, para tentar ver se a gente consegue conectar. Já está disponível para vocês. Eu não vou contar, não. Você vai ver aí, ó. Ficou bem legal. Eu vou tentar fazer a tradução simultânea, porque ele é só em língua de sinais. É um ambiente de estudo. O nosso glossário acaba sendo um ambiente de estudo para muita gente que quer aprender Libras. Então, esse daí já vou falar para vocês já. Não é esse não, é o outro. É o outro vídeo, está do ladinho dele. Esses aí estão... Já passou para outro vídeo, aí já, eu não sei se... Ele entrou em execução automática, né? Dá um retorno na segunda tela. Aí você pode voltar no backspace para a página anterior, que eu acho que eles voltam. Esse primeiro já não é. Esse daí eu que era da Tailândia. Lá na guia de cima mesmo. Isso, esse daqui é o de Efésios. Então, a aba separada dos dois é só voltar, dar um retorno para voltar. Esse daí é da Bíblia, é o outro. Esse é o canal da Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículos de 1. Mas já que está aí, podem ver. Isso aí não tem problema, não interfere não. Isso aqui é como o nosso texto é apresentado para o nosso leitor.
Muita gente pergunta, mas vai ser impressa, com aquelas mãozinhas tudo? Não, a nossa Bíblia ela é assim. Pode soltar, pode dar play. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Eu, portanto, como prisioneiro no Senhor, imploro a vós que andeis de modo digno do chamado que recebestes, que vivais com grande humildade, mansidão e paciência, aceitando uns aos outros em amor. Fazei o melhor de vós para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pronto, só pode pausar aí, porque senão ele vai entrar no carrossel. Tem a playlist completa, né, de Efésios, então vai um automaticamente para o outro. E pela graça de Deus, assim, a gente teve duas coisas muito boas que aconteceram de João para cá. A gente sempre diz assim, que de João para cá, por causa do lançamento do primeiro livro. No nosso caso, de Efésios, que foi o penúltimo lançamento, a gente teve a graça de ser abençoado por um senhor aqui de Brasília, que é locutor e é cristão, e quis emprestar a sua voz para dar voz ao texto nosso traduzido. Então, esse a gente está bem feliz, porque o que aconteceu? Por causa dessa iniciativa, pessoas com baixa visão e cegas, ou seja, pessoas cegas com baixa visão e pessoas cegas, totalmente cegas também, começaram a ouvir a nossa Bíblia, ouvir a nossa tradução. E a gente teve um apoio bem interessante de uma pessoa aqui, que é da Igreja Presbiteriana, aqui em Brasília, que é cego, e ele, o Walter Júnior, chegou e falou para nós o que precisava mudar do nosso fundo. Nosso fundo precisava de contraste, porque se o cego de baixa visão ou o surdo com baixa visão vê muito claro, ele não enxerga movimento, diferença de profundidade. Então, precisava ter contraste. Então, agora a Bíblia já está multiacessível. Ela está acessível para os cegos e acessível também para os surdos. E agora, para tentar executar o sinal, a gente tem aquela tela que estava aberta com duas outras coisas, é só apertar o voltar da página que ela volta para onde estava no coisa. Não, então é só a gente pesquisar rapidinho, a gente já mostra para o pessoal como é que faz. Entra no canal do glossário, está no canal da Bíblia, a gente mostra para vocês esse sinal. Isso é para vocês saberem como que a gente faz para acessar o conteúdo. Esse é o portal da Bíblia, o portal da Bíblia Dot. Pode clicar Bíblia Dot, por favor. Aí você abaixa e vê onde clica ali canais, onde tem do lado do sobre, você tem canais. Esses estão os outros canais nossos. O canal Dot Brasil é o canal geral, que apresenta toda a nossa estrutura do projeto e todos os detalhes específicos do projeto. Mas se você clicar naquelas outras mãozinhas ali, ó, onde tem glossário Dot Brasil, você vai para o canal específico, pode clicar. Vai direto para o canal específico dos sinais novos. Baixar o app Bíblia Dot. Aí, você clicando agora ali onde tem os vídeos, você pode clicar nos vídeos e você vai ver vários sinais. É só você dar a rolagem na página, você rola a página para cima, vai rolando a página. Isso. Aí você vai encontrar alguns sinais novos já com o Levi. O que eu quero mostrar para vocês está ali, ó, Epáfras, está ali escrito, é só você clicar. Esse aí é o sinal de Epáfras. Só dar pause e deixar a tela cheia. Obrigado. Pronto. Aí é só clicar. A gente tem essa estrutura. Ele faz a execução do sinal e depois ele explica que ele é a pessoa responsável pela plantação da igreja de Colossos e também da cidade de... Ó, tá vendo? Aí é a cidade onde é que ele é. Para saber mais, você vai onde está exatamente a manifestação desse sinal. Mas a descrição desse sinal está em português nas informações do sobre que tem do vídeo. Então, a gente não botou o áudio ainda. Estamos orando por isso, né, Matheus? Vai ter mais áudio, porque assim a gente precisa ter também essa multiacessibilidade no nosso glossário. Mas é um trabalho que a gente primeiro está priorizando o texto, para a gente conseguir depois chegar nessa outra etapa. Volta, por favor, uma página para você ver Colossos, né? Porque está todo mundo curioso com Colossos. Está do lado de Epáfras ali também, está Colossos. Só descer mais uma.
Desce mais uma, um pouquinho. Ali, isso. Do lado de Aristarco tem Colossos. Só clicar, aí você vê como é que ficou Colossos. Ficou assim. Colossos ficou assim, aí tem a explicação dizendo o seguinte. Agora, por que tem esse significado de Colossos? No grego, na língua grega, você tem significado das feras. Era um lugar onde tinha muito famoso por um estabelecimento comercial e também de lã. Eles faziam essa extração da lã. E aí isso ficou dessa forma, ele escolheu essa configuração para dar essa ideia da extração da lã escarlate. Meus irmãos, vocês que têm pais já na escola bíblica, vocês podem pegar. Os pais que têm filhos com escola bíblica, desculpa. Dia dos pais a gente fica emocionado, né? Então, relaxa. Então é isso aí, pode voltar lá para o vídeo, pode voltar para a apresentação, que acabaram os vídeos já. A gente pode voltar lá na apresentação. Eu já estou ali, ó. Já estou incluído ali, ó, tá vendo? Da CMA já está lá com vocês, já está lá com a palavra de vocês na redenção, já está lá com acessibilidade. Então, a gente voltando aqui, a gente chega nessa nossa etapa agora de quais são os nossos desafios mais fortes agora. Vocês viram quem a gente é, como a gente faz, e agora, encerrando, a gente vai trazer para vocês um pouco dos nossos desafios mais fortes atualmente. Aí, a gente aqui, podemos caminhar aqui dizendo para vocês o seguinte, depois desse ciclo produtivo, sabendo essa realidade dos métodos, todas essas especificidades das criações de sinais que a gente tem algo mais desafiador atual. A gente sabe que a Bíblia, 75% dela é escrita em hebraico e aramaico. E ainda tem também a porcentagem escrita em grego. Então, a gente vê que essas línguas, tanto hebraico quanto aramaico, elas estão vivas até hoje. E por estarem vivas, inclusive lá com os samaritanos, a gente tem uma demanda muito forte atualmente, que é o quê? Estamos nos preparando para a chegada do Antigo Testamento, para a hora que chegará o Antigo Testamento para traduzirmos. Estamos agora no Novo Testamento. Já produzimos mais de 210 sinais, que são palavras que não tinham seus sinais antes, na Libras, e tem a relação com o texto bíblico. Então, próximos planos do nosso projeto, e também ali do nosso também por parte desse desafio, é a gente trabalhar a possibilidade de fazermos visitas técnicas para as terras bíblicas. Por quê? Porque a gente precisa estudar visualmente da melhor forma possível. E só chegar pela televisão está tendo um impacto forte para a produção. Às vezes encaixa tudo bem, mas às vezes não dá para eles conseguirem dimensionar a complexidade do termo que eles estão traduzindo. Imagina todos os utensílios, todas as coisas, todos os materiais do templo. Todas as informações de construção arquitetônica do templo do Antigo Testamento. O sítio arqueológico está lá até hoje. Tem resquícios arqueológicos até hoje. Tem áreas de pesquisa em Israel que investigam só a cerâmica. Só para você ter uma ideia. Cerâmica do Antigo Oriente, cerâmica da Antiguidade. Armas, cerâmicas, isso para o surdo, para a criação de sinais onde isso tudo aparece no texto, é fundamental ele ver. Então, a gente tem orado por isso, para a gente ter essa investigação técnica presencial para a produção de novos sinais bíblicos para eles, produzirem uma melhor tradução possível do Antigo Testamento. E daí a gente também tem, nesse mesmo ambiente aí de desafio, a capacitação deles técnica intensiva em arqueologia e história, em prol da tradução da Bíblia. Porque todos eles são tradutores e atores ao mesmo tempo, porque eles estão diante de uma câmera, sendo capturadas a imagem deles. Então, não é de qualquer forma. Não é a persona Ed de Belo Horizonte que está traduzindo, mas é o tradutor, ator Ed que está em contato com o texto bíblico. Eu costumo dizer que a gente veste toda uma roupa, tanto é que a performance é toda a absorção do seu personagem. Você vendo os nossos tradutores conversando no dia a dia, eles têm um jeito, e outra forma completamente diferente quando estão traduzindo a Bíblia. E isso é outra especificidade do trabalho de tradução para a língua de sinais. Então, isso demanda muito, porque imagina nossos tradutores tendo a capacidade de intensivamente percorrer os mesmos passos de Jesus.
e todas as conexões que esses passos de Jesus tiveram na rota que é feita arqueológica, histórica, tem com o Antigo Testamento. Além da Bíblia ficar ainda mais viva para eles, eles vão ter muito mais capacidade de desenvolverem estratégias visuais para a tradução do texto antigo, do texto do Antigo Testamento. Então, a gente tem esse desafio forte, em que é, inclusive, missiológico. A gente está, assim, hoje, no potencial de globalização dessa força de mobilização, de incentivo mesmo, para as pessoas se envolverem com essa causa. Mas, ao mesmo tempo, isso também acompanha a formação deles, que a gente precisa da formação teológica, precisa da formação missiológica, e é raríssimo isso no nosso país, e também é raríssimo no mundo também. E a gente também tem que ter cada vez mais o acompanhamento constante da nossa metodologia, desenvolvimento da metodologia. Porque é por eles mesmos. Então, assim, todo esse novo conhecimento agora linguístico está sendo muito favorável, porque eles estão ficando mais seguros no desafio de traduzir os textos mais difíceis, que não haviam os sinais ainda até aquele tempo. Então, a gente tem esse desafio de ver essa perspectiva também chegando para a tradução da Bíblia em outras línguas de sinais. Tem línguas de sinais asiáticas que não tem 50 anos. A nossa língua de sinais já tem quase 200. Tem mais de 150 anos, porque começou na época da proclamação da República, quando o nosso imperador Dom Pedro II abriu a Escola Nacional, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos Mudos, na época que era o INES até hoje. Está lá no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, até hoje. E, por causa disso, a gente, no caso, nossa língua de sinais do Brasil é uma das línguas de sinais mais documentadas atualmente pela figura do pesquisador surdo. O surdo pesquisador é um dos que tem uma língua de sinais que está entre as 10 maiores línguas de sinais do mundo, hoje. E com bastante inovação de tecnologia e de pesquisa dentro da área de língua de sinais. E aí, a gente faz a pergunta para vocês. Como igreja, vocês querem participar do que Deus está fazendo pelos surdos no Brasil e nas nações? Vocês podem. Primeira coisa, baixa o aplicativo, que você já pode ter acesso à tradução. A gente conta com a oração de vocês, pelo nosso ministério de tradução da Bíblia e também por esses mais de 300 grupos linguísticos de língua de sinais e de comunidades de surdos no mundo que ainda não têm a Bíblia em língua de sinais traduzida. Ora, por favor, pela nossa família. Essa fotinha foi tirada em Bangkok, em 2019. E a gente tem visto o crescimento das crianças junto com essa obra. E a gente precisa muito de proteção, que o Senhor também provenha os recursos necessários e também pela nossa saúde. E que Deus também nos dê também, orem por isso, por mais parcerias ministeriais, para que a gente consiga desenvolver aí mais ainda firme o ministério e globalizar ele, se Deus quiser, em nome de Jesus. Você pode fazer parte do nosso ministério sendo um divulgador, sendo um intercessor, sendo um ofertante também, e também um parceiro mensal. Será um prazer caminhar com vocês. Nós agradecemos aí, olhando, vislumbrando aí a terra prometida, se Deus quiser, a gente ter essa oportunidade de fazer essa formação técnica mais in loco. E, se você quiser entrar em contato conosco, nosso WhatsApp está aí, nosso Instagram também, e nosso e-mail, que a gente tem conseguido entrar em contato com as IPBs. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem ajuda para baixar o aplicativo, eu vou estar aqui à tarde também, mas daqui a pouquinho, né, antes do período da noite. E você pode ainda conhecer mais ali no nosso stand sobre coisas que a gente já tem feito com o uso aplicado da nossa tradução. Foi um prazer enorme, obrigado pela confiança e Deus abençoe. Obrigado, viu, querido? Eu já baixei na sexta-feira, viu, o aplicativo. Já estou dando uma fuçada boa. Não tem Colossenses aqui ainda, não. Não, vai ser lançado dia 18. Bom, então, porque eu estava aqui em Colossenses. Eu estava dando os spoilers para vocês já ficarem curiosos. Queridos, e com essa escola dominical do Saulo, nessa manhã, nós estamos anunciando oficialmente à igreja que nós estamos começando um projeto tendo em vista a capacitação de membros da igreja para o trabalho com surdos, tá?
O reverendo Silvio Biso tem experiência nessa área, e a nossa irmã Lisaura, esposa do presbítero Alex, ela apresentou ao conselho, através do presbítero Alex, um projeto que foi apreciado na última reunião do conselho e foi aprovado pelo conselho para que nós possamos fazer uma convocação de pessoas interessadas, ainda não para começar de fato a tradução da Bíblia na igreja, mas pessoas interessadas para passar pela capacitação. Nós já temos alguns irmãos, além da Lisaura, nossa irmã Ana Cláudia Palmeira, a Sinara, nós temos alguns outros irmãos aqui da igreja que já têm experiência, já fizeram isso antes e vão estar se envolvendo, e nós, à medida que recolhermos esses nomes, que passaremos a colher hoje, a partir de hoje, nós vamos marcar uma reunião. A Lisaura vai estar participando, o Saulo se dispôs também a participar conosco, junto da reunião, a Dani também, que tem experiência nessa área, para que a gente possa olhar para esse grupo e orar sobre esse assunto, e quem sabe o Senhor tem algo para nós também como igreja, tanto no fazer, quanto no orar a respeito e participarmos da vida dos nossos irmãos dessa forma também. Nesse momento nós queremos encerrar nossa escola dominical orando pelo Saulo, orando pela Dani. Vamos ficar de pé e vamos finalizar então a nossa aula assim. E aqueles que tiverem perguntas, por causa do nosso tempo escasso, você depois pode visitar o stand, tá bom? Hoje à noite, hoje à tarde, e assim como os outros stands missionários da igreja também. Vamos orar. Senhor Deus, que bênção, nós podemos ouvir esta aula e a palavra que foi anunciada e pregada nesta manhã também, e o estímulo que isso nos traz a conhecermos ainda um tanto de coisa que não conhecemos, mas vemos a demanda, vemos a necessidade de que pessoas se levantem em nome de Cristo para fazer missão, para fazer discípulos entre os surdos. Ó Senhor, sensibiliza o coração do teu povo, da tua igreja, para que este assunto esteja na nossa mente e coração, para que nós tenhamos real interesse em alcançar aqueles que não são alcançados, e para fazer deles também povo de Deus, e que no céu, certamente nos novos céus e nova terra, teremos ali a presença de surdos que passarão a não ter mais limitações na sua saúde, assim como outros têm limitações também, porque tendo sido alcançados por Cristo, poderão gozar de uma vida glorificada na Canaã celestial. Senhor, que essa esperança e que as promessas do Evangelho nos levem a olhar com olhos de fé e olhos de atuação para o trabalho nessa área. Abençoa o Saulo, abençoa a Daniela, abençoa suas filhas, Senhor, e todo este trabalho tão vasto que tem sido feito no Brasil, na América do Sul e em outras partes do mundo, visando a glória do teu santo nome e o conhecimento de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenhamos um ótimo domingo, meus irmãos. Feliz Dia dos Pais para os papais aí e para as famílias também. Nosso bebê? Esse é seu.